Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 6º dia clamando o Senhor uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria incomum, uma sabedoria que vem do alto. E o Espírito Santo nos capacitará a receber essa sabedoria, a tomar decisões, a resolver situações que aparentemente pareciam difíceis ou impossíveis, mas o Espírito Santo nos capacitará a receber e a praticar esta sabedoria incomum que vem da parte do Senhor para nós. E eu tenho certeza que o Senhor está se alegrando com a sua busca, porque a palavra dele diz: aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-vos-á, aquele que procura, acha. Então é isso, o Senhor fala, se você procurar, se você insistir, você vai encontrar, e você vai encontrar a sabedoria. Ela está a caminho de você, bem na sua frente. Você está buscando ela todos os dias. Olha a sabedoria aqui, a palavra do Senhor. Então é nela que vamos meditar e nos aprofundar todos os dias, porque aqui há grandes riquezas, riqueza que lá no mundo não se pode comprar, riqueza que se você praticar tudo isso, ela te garante, não é verdade? Na mão esquerda está riquezas e honra, na direita vida longa. Amém? Hoje vamos meditar em capítulo 6, versículo 16, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta, que ele abomina. A 7ª ele detesta, ele abomina. Vamos observar. Olhos altivos. O que é olhos altivos, Graciela? Pessoas orgulhosas. O Senhor odeia esse tipo de pessoa orgulhosa. Ou seja, ele ama humilde. Então, se o Senhor não gosta de pessoas que praticam orgulho, que são orgulhosas dentro de si, ele ama os humildes de coração. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Olha o que interessante aqui. Coração que traça planos, não somente o que executa, mas aquele que traça. Quando já nasce no coração, o Senhor já está observando aquela pessoa e aquilo ali, Deus odeia aquele tipo de atitude. E está me trazendo à mente uma pessoa nós vamos usar ela como exemplo. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira. Olha a 7ª que o Senhor abomina, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Para o Senhor esse 7º ele tem um peso maior. E o que me fez lembrar foi sobre aquele que traça os planos e o que tem um coração orgulhoso. Lembra-me muito Lúcifer, porque foi isso que ele praticou quando ele, no coração dele, traçou planos de: vou colocar um trono como de Deus, igual a Deus, você como ele. Ele nem executou, ele somente traçou esse plano: subirei aos céus. E o que acontece? Ele pratica o 7º que Deus odeia. Ele trouxe discórdia, dividiu o reino de Deus. Imagina, a cada 3 anjos, um deixou de servir, um deixou de estar na presença do Senhor para seguir a Lúcifer. Por isso que o Senhor abomina o 7º, a discórdia entre os irmãos, porque ela traz divisão. E tudo que é dividido não subsiste. Jesus disse isso quando aquelas pessoas acusavam ele de expulsar demônios por meio de Beelzebul. Ele disse: não, jamais. Sabe por quê? Porque reino dividido não subsiste, casa dividida não subsiste. Então o demônio não expulsa demônio. E aí que está o segredo. Quando aparece a discórdia entre os irmãos, a intenção da discórdia é dividir aqueles que são unidos. Dividir uma empresa, ela não vai subsistir, ela não consegue dividir uma sociedade.
São poucos, você pode olhar na história, não consegue dar certo, porque onde há união, há o amor de Deus, há o favor de Deus. Um casamento, tudo que vem como discórdia é para divisão. Então não aceite isso na sua vida. Peça a Deus sabedoria para detectar uma pessoa que pode estar trazendo discórdia no seu lar. E tente parar isso. Peça a Deus sabedoria para você detectar quem está trazendo discórdia no seu trabalho, discórdia no seu âmbito social, para que você não possa viver essa divisão. Porque a divisão, ela interrompe os planos de Deus, o favor de Deus naquele projeto. Havia um projeto para aquela união, havia. E a divisão é tão forte que, se você perceber, e a união, ela é tão forte que, se você perceber em Gênesis capítulo 11, quando o Senhor diz que desçamos, confundamos a língua deste povo. Por quê? Porque eles estavam unidos. Unidos, eles falavam a mesma língua. Um entendia o outro. E eles estavam construindo uma torre que, naquele caso, estava desagradando a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, a união. São um só, são unidos. E falam uma só língua. Uma linguagem, ninguém vai um contra o outro, eles falam uma só língua. Aqui está falando um só idioma, a gente tem esse entendimento, um só idioma nessa época. Porém, hoje, falar uma só língua é fazer, compreender e aceitar o mesmo plano. Sim, vamos fazer uma só língua. Aqui se fala, cada um não tem uma ideia diferente, todos compartilham da mesma ideia. Ou seja, eles falam uma só língua e começaram a construir isso em breve. Olha o que o próprio Deus diz. Em breve, nada poderá impedir o que planejam. O próprio Deus está dizendo, eles são unidos, eles são um só povo, eles têm uma só língua. Eles estão planejando fazer tudo isso e nada vai impedir eles de concluir a união, o poder da união. Aqui era para o mal, mas você imagina para o bem. Ninguém pode impedir o que você construir em união, em família, em parceria. Então é isso. A intenção da discórdia é dividir. E aqui o Senhor fala: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, para que não entendam mais uns aos outros. A discórdia, ela vem para isso, para que um não entenda mais o outro, para que não que o outro começar a falar e a pessoa não quer nem mais ouvir, e vem a discórdia, vem com ela toda a divisão. Então o que eu aprendo hoje é: identifique aquela pessoa, ou se for você mesmo, que por imaturidade, por falta de sabedoria que você não tinha, você praticava uma discórdia. O que é discórdia entre os irmãos? Às vezes você escuta um assunto e fala: fulano, olha, fulano veio e falou isso de você. Fulano falou assim, assim, assim. Há palavras e há situações que a gente pode interromper ali. A gente não precisa passar para frente. Não, mas é porque eu tenho que avisar fulano. Não, peça a Deus sabedoria de como você deve orientar que aquela pessoa não é confiável, mas não trazendo, sabe, essa discórdia, inflamando mais ainda uma pessoa contra a outra. Há situações de sabedoria, tem como resolver. Com a sabedoria você resolve. Essa é a intenção nossa aqui durante 31 dias. Senhor, identifiquei aquela pessoa é que traz discórdia aqui no nosso âmbito familiar, só que ela é uma pessoa incontornável, ela não tem como sair da nossa família, ela faz parte da nossa família, é um agregado, é alguém que foi inserido na nossa família e ela se tornou incontornável, não tem como vocês dar a volta nela.
Então, Senhor, como que a gente pode resolver isso? Fulano traz discórdia, ou isso, e aí o Senhor vai te dar sabedoria. Sabedoria para resolver essa situação e quem sabe para ter que esta pessoa melhore como pessoa. Então, já tem uma atitude de sabedoria. Envie essa mensagem para as pessoas que veio ao seu coração, que você entende que precisa ouvir para melhorar como pessoa, ou para que ela seja alertada sobre algumas situações que eles estão passando, que estão vivendo e não estão discernindo o que pode ser. O que pode ser é que alguém pode estar semeando contenda entre os irmãos, discórdia, pode estar espalhando mentiras, pode ter alguém que tenha fazendo planos perversos e a gente nunca imagina, por isso fala, o Senhor abomina aquele o coração que traça planos, porque o coração, somente Deus pode examinar. Aparentemente, nós pensamos, temos uma imagem de uma pessoa boa, ou às vezes a gente desenha uma pessoa ruim, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor sabe os planos que ela tem quando ela quer ser sua amiga, quando ela quer ter um relacionamento com você. O Senhor sonda o seu coração. É por isso que nós temos que buscar no Senhor a sabedoria e não aborrecer a Deus. Porque aqui está falando das 6 coisas que o Senhor odeia, que o Senhor aborrece, e a 7ª que Ele detesta, que Ele abomina. Nós temos que alegrar o coração do nosso Deus, do nosso Pai, praticando o inverso de tudo isso. Se Ele odeia o orgulhoso, eu vou ser humilde. Se Ele odeia aquele que tem a língua mentirosa, eu vou falar a verdade. Se Ele odeia aqueles que traçam planos perversos, eu vou traçar planos de bem, planos de paz para as pessoas. Se Ele detesta aqueles que apressam para fazer o mal, eu vou me apressar para fazer o bem. Se Ele detesta a testemunha que espalha mentira, a testemunha falsa, eu serei uma testemunha da verdade, porque assim é o Espírito Santo. Ele é o testemunha da verdade na nossa vida. E se Ele odeia aquele que provoca discórdia, eu vou trazer a união entre as pessoas. Aí você pensa que Deus não vai olhar para você com um olhar de graça, um olhar de favor? Com certeza. Nosso Deus é amoroso, Ele recompensa aquele que faz o bem. Você pode ler em toda a palavra do Senhor, há sempre uma recompensa para os que praticam o bem, para os que obedecem. Ele diz, se obedeceres eu vou fazer isso, se obedeceres eu vou alargar, se obedecer eu vou multiplicar, se obedecer eu vou te enriquecer. Há uma recompensa na obediência e há uma punição, uma consequência na desobediência. Porque é uma forma que o Senhor disciplina. É assim que os pais fazem com os filhos, não é verdade? Se os filhos desobedecem, ele tira a TV, ele tira uma mesada, ele tira isso. E quando obedece, ele dá o presente, ele leva a lugares. É assim. Se nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Deus Pai, que é amor. Ele tem a forma de disciplinar e de nos conduzirmos ao caminho dele. Amém? Para sermos parecidos com ele. Vamos ficar com essa palavra de hoje, que o Senhor nos capacite a identificar pessoas, se sou eu mesmo, Senhor. Senhor, se sou eu, vamos orar? Senhor, se sou eu mesmo que tenho trazido discórdia entre os meus irmãos, dai-me um coração ensinável, meu Pai. Dê um coração ensinável a essas pessoas que estão buscando no Senhor sabedoria. Dê-nos um coração humilde, um coração que fale uma pessoa que fale a verdade, uma pessoa que se apresse para fazer o bem, não o mal. Aprendemos que o Senhor abomina todas essas coisas, que isso não agrada o Senhor, que isso só pratica o mal, divisão. Em nome de Jesus, e o Senhor não aceita isso no teu reino. O Senhor lançou Lúcifer nessa terra porque o Senhor jamais admite que alguém divida o teu reino. O Senhor abate o soberbo e o rebelde, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, capacita-nos a ser pessoas melhores e a identificar quando encontramos com pessoas assim, que se aproxima de nós, mas no coração dela há planos malignos contra a nossa vida, há planos perversos contra a nossa vida.
Dai-nos sabedoria para agir com essas pessoas. Dai-nos sabedoria para admitir quando somos nós que praticamos todas essas coisas. Ensina-nos, ó Pai, a parecermos mais contigo cada dia. Ensina-nos, ó Pai, a sermos os teus filhos amados, os teus filhos no qual o Senhor se compraz, o Senhor olha para nós e o Senhor tem prazer em nós, em nome de Jesus Cristo. Dai-nos sabedoria com abundância, dai-nos uma sabedoria extraordinária, incomum, Pai, para vivermos dias incomuns, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, limpa o nosso coração de toda maldade e que venha habitar o que é bom da tua parte, que o teu Espírito faça morada e nos ensine a ser pessoas sábias e a praticar a sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos ser vistos pelo mundo, pois o mundo verá a sabedoria que o Senhor está nos dando todos esses dias. Em nome de Jesus Cristo, ela será contemplada como um diadema sobre a nossa cabeça e um colar sobre o nosso pescoço, sobre honra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, tenha um dia abençoado, um final de semana, o término do final de semana abençoado, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e tudo que você fizer, consagre ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê grande sabedoria. Amém. Até a próxima mensagem.